Seja bem-vindo ao canal Medo do Escuro. Apague as luzes, tranque as portas e prepare-se, pois a história de hoje vai te levar para um lugar onde o silêncio é ensurdecedor e o desconhecido espreita nas sombras. Imagine estar isolado do resto do mundo. Apenas você, 2 colegas de trabalho e a imensidão de um oceano escuro e imprevisível. Nenhuma forma de comunicação instantânea, nenhuma rota de fuga rápida. O ano era 1900. O lugar, Eilean Mor, uma pequena ilha rochosa e desolada na costa da Escócia, conhecida por ser castigada por tempestades impiedosas. Neste cenário inóspito, foi erguido o farol das Ilhas Flannan. A missão era simples: manter a luz acesa para guiar os navios em segurança pelas águas traiçoeiras. Para isso, 3 homens experientes foram designados: Thomas Marshall, James Ducat e Donald MacArthur. Homens endurecidos pelo tempo, acostumados com a fúria da natureza. Tudo parecia seguir a rotina de sempre, até a noite de 15 de dezembro. Um navio chamado Arctor passava pela região, enfrentando condições climáticas severas. O capitão olhou para o horizonte, esperando ver o feixe de luz tranquilizador de Eilean Mor. Mas tudo o que ele encontrou foi a escuridão absoluta. O farol estava apagado. E no mar, um farol apagado é um sinal claro de que algo está terrivelmente errado. O navio relatou a anomalia assim que atracou. Mas devido às tempestades implacáveis que duraram dias, a equipe de resgate só conseguiu chegar à ilha no dia 26 de dezembro. E o que eles encontraram lá assombra investigadores e curiosos até os dias de hoje. Quando o navio de resgate Hesperus finalmente se aproximou da ilha, a tensão já tomava conta da tripulação. O capitão Jim Harvey soou a sirene do navio várias vezes. Ele esperava ver os 3 guardiões descendo as escadarias de pedra para recebê-los. Mas o único som que retornou foi o eco da própria sirene batendo nas rochas. Não havia ninguém. Um bote foi baixado e o faroleiro substituto, Joseph Moore, foi o primeiro a pisar na ilha. Cada passo que ele dava pelas escadarias íngremes aumentava a sensação de que havia algo muito fora do lugar. O portão principal do complexo do farol estava trancado. A porta de entrada também estava firmemente fechada. Quando Moore finalmente conseguiu entrar, ele foi recebido por um silêncio perturbador. Não havia sinal de vida, nem mesmo um som de respiração. A lareira estava apagada há dias, deixando o interior gélido. Mas foram as pequenas pistas, os pequenos detalhes deixados para trás, que começaram a montar um quebra-cabeça angustiante. Na cozinha, os relógios de parede estavam parados. A mesa estava limpa, mas uma única cadeira estava caída no chão, sugerindo que alguém havia se levantado com uma pressa desesperadora. Mas por quê? O que poderia ter causado tanto pânico em homens tão experientes? Ao verificar o armário de entrada, Moore notou algo ainda mais enigmático. As capas de chuva e as botas de 2 dos homens haviam sumido. No entanto, o equipamento de Donald MacArthur, o mais experiente e cauteloso do grupo, ainda estava lá, pendurado no gancho. A regra principal de qualquer faroleiro era que, independentemente do que acontecesse lá fora, um homem sempre deveria permanecer dentro do farol. Se MacArthur estava lá dentro, por que ele saiu sem o seu equipamento de proteção em meio ao frio brutal do inverno escocês? E para onde ele foi? As buscas pela pequena ilha não revelaram absolutamente nada. Nenhum vestígio, nenhum equipamento danificado que explicasse o paradeiro dos 3 homens. Parecia que eles haviam simplesmente evaporado no ar salgado. Foi então que Joseph Moore encontrou o diário de bordo do farol, o registro oficial de tudo o que acontecia, e as últimas anotações, feitas nos dias que antecederam o silêncio, são o ponto mais assustador dessa história.
No dia 12 de dezembro, Thomas Marshall escreveu: Ventos severos. Nunca vi uma tempestade assim em 20 anos. James Ducat está muito quieto. Donald MacArthur está chorando. Essa anotação causou calafrios em quem a leu. MacArthur era um veterano da Marinha, conhecido por sua resistência e frieza. O que poderia estar acontecendo do lado de fora, no meio do oceano, para fazer um homem endurecido como ele cair em prantos? No dia 13 de dezembro, a anotação dizia: a tempestade continua, os ventos não param. Todos nós estivemos orando. 3 faroleiros experientes, protegidos por paredes de pedra projetadas para suportar a fúria do oceano, estavam tão apavorados que a única coisa que restava era orar. Mas o detalhe que torna tudo isso um enigma sem solução veio da estação meteorológica mais próxima, no continente. Segundo os registros oficiais daquela região, nos dias 12 e 13 de dezembro, o clima estava perfeitamente calmo. Não houve tempestade nenhuma. O que exatamente eles estavam enfrentando? A última anotação do diário foi feita no dia 15 de dezembro, poucas horas antes de o navio Arctur relatar que o farol estava apagado. As palavras finais foram curtas, simples e deixam um vazio inexplicável. A tempestade acabou. O mar está calmo. Deus está sobre tudo. Durante décadas, essas anotações alimentaram as teorias mais sombrias. Alguns diziam que eles enlouqueceram pelo isolamento. Outros acreditavam que algo emergiu das profundezas do mar e os levou. Mas a verdade por trás dessas palavras é ainda mais desconcertante. Anos depois, historiadores descobriram que essas frases assustadoras sobre choro e orações nunca estiveram no diário original. Elas foram inventadas por escritores sensacionalistas para tornar a história mais aterrorizante e vender jornais. O verdadeiro diário continha apenas registros normais de trabalho. Mas se o diário assustador era um mito, o mistério original se torna ainda maior e mais perturbador. Sabemos que os portões estavam trancados, as camas arrumadas e a capa de chuva de MacArthur realmente ficou para trás. A teoria oficial das autoridades é que 2 deles desceram até as pedras para proteger os equipamentos de uma onda gigante e inesperada. Quando MacArthur viu o perigo de longe, correu desesperado para ajudá-los, quebrando o protocolo e deixando sua capa para trás. Mas a fúria do oceano engoliu os 3 de uma só vez. Apesar dessa explicação, nenhuma prova concreta foi deixada nas rochas e os 3 homens nunca foram encontrados. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu naqueles penhascos escuros em dezembro de 1900. O farol das Ilhas Flannan continua lá, imponente e solitário, guardando para sempre o segredo dos 3 guardiões que o mar levou. E você, acredita que foi apenas um acidente trágico ou existe algo mais sombrio escondido naquelas águas? Deixe sua teoria nos comentários e siga o canal para não ficar no escuro.